Chegamos a mais um encontro com a palavra. E nesse trimestre nós vamos estudar um tema muito importante. Um tema baseado no livro de Filipenses e Colossenses, que nos ajuda a compreender de como na caminhada cristã as adversidades elas vão acontecendo, mas o Senhor continua trabalhando a nosso favor. Na lição de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre como Deus trabalha mesmo diante de algumas crises na vida de Paulo. Paulo ele estava preso. A carta de Filipenses e a carta de Colossenses são uma daqueles grupos de cartas que compõem o período da prisão de Paulo. E enquanto Paulo estava preso, ele compreendeu, Thalita, como Deus, ele é maravilhoso. E diante da adversidade, ele se sentia abençoado por Deus, porque ele tinha o privilégio de continuar cumprindo a missão de Deus a despeito daquilo que ele estava vivendo. E nessa lição, nós vamos exatamente caminhar nessa direção, de compreender como Deus continua agindo nas nossas vidas, mesmo diante de circunstâncias que nós não esperamos. E o tema da nossa primeira lição é maravilhoso. Perseguidos, mas não abandonados. Acho que todo mundo já se sentiu na vida em algum momento perseguido em alguma situação. Claro que a perseguição que Paulo sentia aqui era uma perseguição muito profunda. E o verso que começa abrindo essa lição é maravilhoso, porque diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. E é interessante, pastor, porque não é uma alegria qualquer. Ele fala, alegrem-se no Senhor. Porque a gente vai ter muitas razões para a gente não estar alegre às vezes, mas no Senhor a gente nunca vai estar decepcionado. Então é mais ou menos que ele abre, esse estudo falando. Sabe o que eu acho interessante, Thalita? É que a carta de Filipenses ela tem toda essa lógica. Você tem um Paulo que está preso e ele escreve uma carta. Só que ele escreve agora uma carta com coração grato. E ele diz para o pessoal assim, não fiquem tristes. Nós vamos ver ao decorrer da lição, não fiquem tristes, pelo contrário, se alegrem. E aí quando você traz essa tônica, a alegria que Paulo encontrou e que nós podemos encontrar, ela é encontrada no Senhor. Alegre-se no Senhor. E a condição de Paulo ali era uma condição muito difícil, né? Ele não estava simplesmente preso, simplesmente numa cadeia. Ele estava amarrado, né? Amarrado num tronco, sem conforto algum. E ele mostra pra gente como é importante a gente ter propósito, ainda que a circunstância seja desafiadora. Então todo o tema vai nos lembrar disso, né? Que a gente precisa focar em qual é o propósito, qual é a meta, para que a gente consiga se sentir com esse propósito renovado a cada dia, apesar das circunstâncias. E o interessante é que no decorrer da lição você entende um Paulo se autodeclarando Paulo, prisioneiro de Cristo. Sabe que a carta de Filipenses é considerada pelos estudiosos como o livro mais feliz da Bíblia. O livro mais feliz da Bíblia. Eu gosto muito dessa carta. Eu estava comentando com a Thalita agorinha, que é a minha carta predileta. Porque Paulo, em 4 capítulos, ele traz essa tônica de como encontrar a alegria. E a felicidade aqui, ele mostra claro, não depende de lugar, não depende de circunstâncias, e não depende de momento. A esperança e a alegria que Paulo descreve aqui por meio do Espírito Santo é a alegria de estar, do processo de estar no Senhor. Então, se eu estou preso, eu sou um prisioneiro agora em Cristo. Paulo procura entender qual é o propósito de estar nessa prisão agora. E quando eu penso no propósito de estar, o que você encontrou aí a respeito da vida de Paulo nesse comecinho como prisioneiro, que pode transformar o nosso viver? Olha, eu achei muito interessante quando ele fala exatamente essa questão, de ser prisioneiro de Cristo, porque muito provavelmente existiam muitos guardas ali. E aí ele olha e começa a encontrar nessa guarda, nesses companheiros de prisão, o seu novo ministério. Então, quando ele encontra esse sentido, é exatamente por conta disso, porque ele sabia, como você falou, não dependia de lugar, não dependia de circunstância, ele sabia para quem ele trabalhava, ele sabia para quem que ele estava sendo usado ali. E ele
pouco se importava, né, com o que estaria acontecendo com ele, desde que ele tivesse a oportunidade de falar de Deus, onde quer que fosse. E isso é tão interessante que quando avançamos, Paulo deixa claro qual é o propósito dessas algemas. A Thalita, ela falou uma coisa que me chamou a atenção, eu não tinha percebido aqui no texto. Paulo, ele não estava só preso, né? Ele estava preso e acorrentado. Ele estava preso e algemado. E as algemas, naquele tempo, já era um grande símbolo de vergonha. Da mesma forma que até hoje. Você ser algemado é um símbolo de vergonha. Você está envergonhado, você é um prisioneiro. Paulo é considerado aqui, por Roma, um criminoso. Mas quando ele olha para essa circunstância, ele fala assim, olha, não tenho vergonha das minhas algemas. Porque as minhas algemas, elas têm um propósito, engrandecer o nome de Deus. E aí vem um exemplo para a nossa vida, né? Como que a gente pode também usar as dificuldades com proveito? Porque se você pisou aqui nesse planeta, dificuldades você vai ter, entendeu? Não vai ter como você passar pela experiência de viver aqui na Terra sem a dificuldade. Não pense que porque você aceitou a Jesus, as dificuldades acabaram. Não, Jesus foi um homem, inclusive, de dores. E Paulo é uma pessoa que prefigura muito esse sofrimento de Cristo, né? Ele representa muito esse sofrimento de Cristo no seu corpo, nas marcas. Tudo que a gente vai ver ao longo aí do trimestre, né, que Paulo passou, talvez só Jesus mesmo sofreu mais do que ele, mas é impressionante as coisas que ele teve que enfrentar. Mas ele tinha clareza, né? Ele tinha clareza de qual era o propósito. E isso é um lembrete para a gente. O que está acontecendo na sua vida hoje e o que você pode levar de aprendizado e como essa dificuldade pode também ser transformada em alguma coisa que glorifique a Deus. Não porque a dificuldade seja boa, que Deus queira isso, mas é que no Senhor a gente enfrenta, né, qualquer circunstância. E é interessante, Thalita, que você vê o lado bom das coisas. A gente não está falando aqui para você ignorar a dor. A dor ela é presente, a dor ela é uma realidade. Mas o que Paulo faz com maestria é que Paulo ele compreende que em meio a essas circunstâncias, ele consegue enxergar o lado positivo, o lado bom das coisas. E para tudo na vida é exatamente isso, você que está nos escutando. As circunstâncias, você não escolhe circunstâncias. Tem muitas circunstâncias que você cai nela. Você fala, não era nada disso que eu queria. Não é o que você planejou, não foi seu sonho, não foi seu plano. E vou além. E nas circunstâncias aqui de Paulo, ele era o maior missionário da igreja. Para as terras distantes, Paulo ele era um plantador de igreja. Paulo vivia comunhão. Eu costumo brincar e falar assim, Paulo era muito mais crente do que a gente. Do que a mim, do que você que está assistindo. Paulo era muito mais crente. Paulo tinha uma intimidade com Deus. E se você olhar na nossa lógica, você fala, o que Paulo recebeu? A prisão, a perseguição, as algemas. Mas Paulo, ele conseguiu visualizar, em meio às circunstâncias adversas, que tinha um Deus do lado dele. Um Deus cuidando dele. Mas não só cuidando, falando assim, Paulo, onde eu estou com você é o melhor lugar. Se eu estou com você na prisão, você vai florescer exatamente aqui na prisão. E o que acontece com Paulo ali na prisão, com esse contato com Deus? Olha só, ele começa a usar alguns recursos, pastor, para enfrentar aquele sofrimento ali. E a lição traz que os recursos espirituais que ele teve para enfrentar essas dificuldades foram os seguintes. Primeiro, a presença do Espírito Santo. Paulo tinha certeza, né, que o Espírito Santo estava com ele e conduzia a vida dele. Também ele usava a pureza de coração, quer dizer, o Espírito Santo na vida faz você ter essa pureza. E essa pureza te dá também paciência. Então ele usou também da paciência e, sobretudo, ele usa do poder de Deus. Ele sabia por quem ele estava sofrendo, que na verdade o que estavam fazendo com ele é o que gostariam de fazer com Jesus, né? Com qualquer seguidor de Jesus que fosse proclamar o nome dele, né? Jesus já tinha sido morto, mas é isso. Ele usa esses recursos espirituais e que a gente pode usar também.
o Espírito Santo na nossa vida, a pureza de coração, a paciência, requerer o poder de Deus em todo o tempo para que a gente seja fortalecido. E é tão importante porque nós somos tentados a olhar as circunstâncias. É normal, você está passando por algumas dificuldades, você é tentado a olhar as circunstâncias. Mas quando eu entendo que esses recursos estão à nossa disposição, o Espírito Santo, a pureza e a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela enche nosso coração. Porque a certeza que Paulo tinha é que Deus não o havia desamparado. Deus não havia desamparado. E isso é tão importante para o mundo de hoje, Thalita, porque hoje nós associamos muito a presença e o cuidado de Deus às circunstâncias favoráveis. Só que na vida, Jesus já tinha adiantado para a gente: no mundo tereis aflições, vocês vão ter dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a segunda promessa é: estarei com você todos os dias. Paulo, ele se apegava a esse Deus estar comigo todos os dias, e Paulo foi uma grande bênção dentro da prisão. Que é o que a lição tem como tema, né? Perseguidos, mas não abandonados. E aí eu queria destacar uma coisa sobre Filipos, né? Porque é uma cidade também muito interessante, é estratégico, né? Paulo, ele tem uma espécie de visão onde ele contempla alguém falando: olha, você precisa passar pela Macedônia e nos ajudar. E por que essa cidade, em especial, era a principal cidade, né, do distrito da Macedônia? Além de ser uma cidade importante, comercialmente falando, essa cidade era uma cidade que tinha privilégios para as pessoas que nasciam ali. Quem nascia ali já era considerado cidadão romano. E aí ele tinha os benefícios, direitos que as pessoas nascidas na Itália, né, como isenção de impostos sobre terras, impostos sobre a cidadania romana, essas pessoas tinham. Então, ele viu que essa cidade, inclusive, né, nessa cidade, ele viu a oportunidade de expandir, justamente por esses privilégios que as pessoas tinham ali, de expandir ao longo do Império Romano ali, a mensagem do Evangelho. Então, Paulo também, ele usou estratégias para que ele pudesse alcançar o objetivo dele. O fato dele estar preso não foi suficiente para limitar que ele usasse, né, da inteligência, que o Espírito Santo também iluminou, para que ele usasse estratégias. E que a gente, quando pensa hoje, né, na questão do evangelismo, na questão de proclamar a mensagem, a gente também precisa usar estratégias. E Paulo, ele foi tão estratégico, Thalita, porque a cidade de Filipos, ela tinha toda essa importância. E Paulo compreendeu que o evangelho também era para todos. A gente tem uma tendência de falar: olha, ali é mais fácil de ser alcançado, então vamos gastar energia em determinadas localidades. Mas Paulo, ele não compreendia o evangelho desse jeito, ele entendia que era para todos. Então, se eu tenho uma cidade, uma sociedade de privilégios, essa sociedade de privilégios, elas também precisam saber quem é o Cristo. E ele já sabia, ao ir para Filipos, que ele seria perseguido, que a estratégia teria que ser diferente. Mas o que fez ele obter sucesso mesmo em meio às dificuldades? Porque Paulo ouvia o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Paulo utilizava dos recursos que você falou. E é engraçado porque é um pouquinho diferente com os colossenses, né? Com o povo de Colossos, porque não tem um registro de que Paulo tenha visitado Colossos. Mas o que aconteceu? Justamente por ele passar estrategicamente em cidades que haviam pessoas e que levavam informações para as outras cidades circunvizinhas, que Colossos acaba sendo alcançado. E aqui eles falam sobre uma pessoa, Epáfras, que era um morador local, que levou a mensagem aos seus conterrâneos. Quer dizer, ele ouve e ele vai proclamando. Então, as pessoas que foram ouvindo a pregação de Paulo, mesmo em Éfeso, né, que era a cidade mais importante ali da Ásia Menor, depois elas saíam divulgando para as cidades circunvizinhas. E aí o evangelho ia se espalhando. Você vê a importância e a força do discipulado, né? Paulo, nós não temos o registro que ele foi em Colossos como pessoa. E agora tem um Paulo escrevendo para a igreja. Ele escreve, é importante você lembrar disso, tá? Paulo, ele está escrevendo cartas. E essas cartas são direcionadas a igrejas.
Ele escreve para a carta ao povo de Filipe, à igreja de Filipe, e ele escreve a carta à igreja de Colossos. E essa igreja em específico, ela conhecia Paulo pela liderança de outro. Paulo, então, ele entendia que o evangelho também não pode estar concentrado e ele nem depende de uma pessoa. O evangelho não depende de mim, o evangelho não depende da Talita, o evangelho é o poder de Deus para a libertação do ser humano. Então Paulo, ao compreender isso, ele diz, olha, a mensagem ela continua indo, mas o amor continua sendo o mesmo. É como se eu estivesse aí, é como se eu estivesse pregando, porque essa mensagem que me alcançou, e agora alcança, como é que é o nome dele aí de novo? Epáfras, que alcança Epáfras, é a mesma mensagem que alcança você. E aí Paulo, mais uma vez, da prisão, ele continua sendo bênção e orientando essas duas igrejas. E tem um trecho aqui na lição que eu acho muito interessante, que ele faz um contraponto aqui com a história de um escravo, né? Onésimo, que é um fugitivo e que se converte. E aí, a gente sabe que isso é no livro de Filemão, e Paulo escreve uma carta para Filemão, que era o antigo proprietário, né, de Onésimo. E ele faz esse aconselhamento, né? Mesmo da prisão, ele fala assim, olha, você agora, quando receber Onésimo, não receba como se fosse um escravo. Ele agora é um irmão em Cristo. E há, inclusive, aqui na lição um destaque para uma coisa interessante. Na época mesmo da irmã White, a gente tinha também uma orientação para que se devolvessem escravos fugitivos. E a própria irmã White, ela faz uma orientação para que não se devolvam. Então, ela já contrapõe essa questão da escravidão, que na época de Paulo era muito mais difícil, né, de você administrar, mas a forma como Paulo encontra de fazer essa orientação é dizendo, ele agora é seu irmão em Cristo, então a sua postura com ele, o seu tratamento é outro, não vai ser como era antes. É interessante porque quando você pensa na escravidão romana, ela é muito diferente da escravidão moderna, essa que a gente conheceu aqui no Brasil. Mas uma coisa era claro, na lei, Paulo ele não poderia orientar a não devolução. Ele não poderia. Mas quando Paulo olha para o escravo e ele diz assim, olha, receba ele como irmão, igual você disse aí, como irmão, Paulo agora apela para o coração. Ele diz assim, olha, nós não pertencemos a Roma, nós não pertencemos a Filipe, nós pertencemos ao rei do universo, ao reino do céu, ao rei do universo. E agora que você entendeu isso, receba o seu irmão. Paulo apela ao coração e fala, receba o seu irmão em Cristo. Ele agora é membro da família. E só um evangelho disruptivo faz isso. Isso acontece lá no passado, você traz à tona também o que acontece nos Estados Unidos, no início da igreja. Se você pensar assim, ó, você tinha a escravidão, mas ao compreender que todos somos um em Cristo Jesus, você recebe o outro como irmão. Irmão em Cristo. Tem uma outra parte aqui também que chama a atenção. Ele chama os irmãos de Filipos e Colossos, ele dá algumas características. Ele fala que são santos e fiéis. Isso aqui me chamou a atenção, viu, pastor? Porque ele reconhecia, né, na conduta daqueles irmãos, no amor, porque mesmo prisioneiro, ele foi cuidado pelas pessoas de Filipos, principalmente. As pessoas conheciam Paulo, né? Ele tinha sido como se fosse um pastor ali naquela igreja. E elas, quando souberam, né, tá preso e tal, elas mandaram alguém para poder saber como é que ele estava, para poder realmente cuidar ali da sua condição de vida. E ele fala, são santos e fiéis, porque eles estavam demonstrando de forma prática como que você deve fazer quando tem um irmão em dificuldade. Né? Você não pode ser o corpo de Cristo e simplesmente não atentar para a necessidade do seu irmão ali. Então, é um ensinamento também para a gente, né? Isso é bem importante. É tão lindo isso, porque Paulo, ele vai falar o tempo todo de cuidados. Primeiro que ele se sente cuidado pelas igrejas que se preocupam, por isso que ele fala não se preocupa. Mas ele traz uma grande lição para a gente, que apesar das dores, da perseguição, eu não estou abandonado. E aí Paulo olha para ele, mas olha para os outros.
E ele diz, essa graça, ela alcança todo mundo. E essa alegria cristã, ela não vem só da emoção. Ela também não vem do sofrimento, mas ela vem da comunhão entre as pessoas com o propósito da missão. Com o propósito da missão. Eu olho para a vida de Paulo, principalmente nessas duas cartas, e eu falo, olha, você tem uma igreja estratégica, que é a igreja de Filipe, e você tem uma outra igreja que ele nem conseguiu chegar lá, mas a mensagem foi. E aí eu começo a perceber, peraí, o evangelho ele alcança todos, e Deus tem ferramentas para isso. Como que eu recebo as pessoas como irmão, como familiar? Como que eu recebo essas pessoas num quadro de comunhão? Aqui na nossa igreja, nós trabalhamos as perspectivas dos pequenos grupos, das classes de escolas sabatinas, dos almoços, das relações, exatamente para isso. Você faz parte, você é membro da família em Cristo. E quando você é membro da família em Cristo, você percebe que o amor faz eu e você se movimentar na direção do outro e diminuir as diferenças. As diferenças, elas são diminuídas quando eu entendo a quem nós pertencemos. E é tão bonito porque a preocupação de Paulo, né, como ele amava muito essas igrejas, era arranjar também colaboradores que pudessem ajudar. Então, Timóteo, por exemplo, Epáfras, são pessoas que são designadas a também pastorearem, né, a ajudarem essas igrejas aí na ausência de Paulo. Inclusive, Paulo ele também tinha as pessoas que escreviam a carta para ele. Mas ele falava na primeira pessoa, né? Ele falava assim, eu que estou falando isso, para revelar a autoridade apostólica que estava por trás dessas cartas. Embora tivessem pessoas ali que fossem os assistentes literários, na verdade ele estava falando aquilo que era revelado por Deus no coração dele, né? E Thalita, meu coração queima, sabe, de imaginar que no momento mais adverso ali da vida de Paulo, na prisão, como foi uma bênção. Você fala assim, pastor, mas bênção? Ele estava preso. Eu falo que foi uma bênção não por causa de mim, porque é o próprio Paulo passando pela circunstância, e ele fala assim, ele entendeu que ele estava passando por aquele momento, porque Deus tinha um propósito. E ali da prisão, nas prisões de Paulo, nós temos pelo menos 5 cartas. Nós temos pelo menos 5 cartas. Deus usou um momento mais adverso da vida de Paulo para abençoar a igreja por todos os tempos, até os nossos dias de hoje. Hoje nós sentamos aqui e estudamos a respeito da alegria, do discipulado, do companheirismo, da missão, baseado em um momento de circunstâncias adversas. E talvez você está passando por um momento adverso, por uma circunstância que você não sonhou e que é complicada. E nesse exato momento pode ser o momento mais produtivo da sua vida. Não porque Deus escolheu a dificuldade para você passar, mas é porque em meio à dificuldade, Deus colocou propósito no seu coração. E quando nós passamos por dificuldades, isso traz uma coisa tônica. A Thalita, ela vive ajudando pessoas na área profissional também. Na igreja também, mas na área profissional. E é tão interessante que quando eu passo por uma circunstância, mas agarrado na mão de Deus, eu atraio um monte de outras pessoas que passou pelas mesmas circunstâncias. E Deus agora me dá sabedoria de compreender as dores delas e ser uma bênção na vida delas. Thalita, Paulo foi uma bênção na vida de muitas outras pessoas. Como essas bênçãos podem alcançar nós no sentido prático? Como que no meio da adversidade, eu também posso ser bênção na vida de outras pessoas, baseado na lição e na sua experiência? Me chama a atenção, porque assim, Paulo sempre foi preso injustamente, né? E aí tem uma lista aqui que eu queria só salientar, que diz assim, olha, as dificuldades que ele passou incluem tribulação, angústia, perseguição, fome, sede, nudez, espada, espancamento, falta de moradia, insultos, calúnias, perplexidades, privações, açoites, tumultos, labutas, noites sem dormir, jejuns, castigos, dor, pobreza, humilhação, apedrejamentos, naufrágios, viagens frequentes, ou seja, risco de morte, né? Poucos de nós, eu acho que passam por essas coisas.
Mas... Graças a Deus, né? Mas mesmo passando por muito menos, muitas vezes a gente se sente extremamente abatido. Então, eu acho que o exemplo de Paulo, e você perguntou, né, no contexto até profissional, eu sou psicóloga, mas mesmo as pessoas que têm fé, a gente percebe na terapia que a fé é um recurso terapêutico muito importante. Faz toda a diferença quando você não tem fé, né, em um ser superior ali. Então, Paulo, ele tinha uma clareza exatamente do que estava acontecendo. Ele sabia que eram os poderes das trevas que estavam incomodando ele. Por quê? Porque ele estava incomodando os poderes das trevas. Olha que interessante isso que a Thalita acabou de falar. Paulo tinha clareza. Paulo tinha clareza que as lutas do dia, da vida, no casamento, no nosso caso aqui, no casamento, com os filhos, as lutas, elas também são lutas e guerras espirituais. E ao ter clareza disso, Paulo sabia onde buscar força, onde buscar energia. Eu gosto muito que Paulo ele vai encerrando Filipenses e ele fala assim, olha, eu passei por todas essas dificuldades. Eu enfrentei tudo isso que a Thalita listou aqui. Fome, guerra, fui perseguido, fui preso. Passei por tudo isso. E aí ele diz, posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar qualquer circunstância. Eu não quero. Não é Paulo tá falando assim, eu quero enfrentar. Não, eu posso enfrentar qualquer circunstância. Porque eu sei quem me fortalece. Quem caminha comigo, ele não perde batalha. E é o que exatamente a lição destaca, né? Ela fala assim, olha, você pode ter alguém que você ama, que esteja passando por um adoecimento. Você pode ter enfrentado a perda de alguém. Aqui a gente tem o grupo, né, de luto aqui na igreja. E como a gente vê como existem perdas importantes na vida das pessoas. Só que quando a Bíblia fala alegre-se no Senhor, não é que você vai se alegrar porque a pessoa que você gosta está doente, ou porque a pessoa que você gosta, né, morreu. Não é nada disso. Ele está dizendo assim, eu te ajudo, eu te sustento. Sou eu que vou passar isso junto com você. É aquela história. Você pode estar perseguido, mas abandonado? Jamais. Você nunca vai estar esquecido, né, pelo Senhor. Você nunca vai estar esquecido pelo Senhor. Nós estamos caminhando já para o final, né, Thalitinha? E eu gosto de olhar para o texto. Eu gosto de olhar para o texto e lembrar da nossa vida. Da nossa vida. Paulo, ele se agarrou ao Senhor. E como você acabou de dizer, a gente não se alegra pela dor do outro ou pela nossa dor. Mas a nossa alegria está exatamente no fato de compreender o que Paulo compreendeu. Que Deus não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o controle da minha vida, não perdeu o controle da sua vida, e tem uma promessa. Eu acho maravilhoso a descrição que a irmã White fala sobre esse momento da morte de Paulo. Inclusive, em Romanos, Paulo fala, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Nada, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nada tem o poder de separar do amor de Cristo. E ela fala esse trecho que diz assim, olha, sua firme certeza em Cristo lhe permitiu encarar a morte com paz interior. No momento da sua morte, Paulo estava olhando para o grande além, não com incerteza ou terror, mas com alegre esperança e ansiosa expectativa. Ao encontrar-se no lugar do martírio, não viu a reluzente espada do carrasco, nem a relva verde que tão logo iria receber o seu sangue. Ele olhou em direção ao calmo céu azul daquele dia de verão para o trono do Eterno, e suas palavras foram, ó Senhor, Tu és o meu conforto e a minha recompensa. Quando poderei tocar-te? Quando poderei ver-te por mim mesmo, sem uma cortina de separação? Ou seja, Paulo, ele falece e é justamente num abrir e fechar de olhos. Porque quando Paulo tem a cabeça ali arrancada, é como se ele fechasse os olhos. E quando ele abrir os olhos novamente, a primeira coisa que ele vai ver é Jesus. Então ele tinha essa certeza, né? Quem era o capitão ali de toda aquela estratégia, de todo aquele comando. E isso é maravilhoso. É desafiador, porque eu acho que a gente tem dificuldade de lembrar disso em alguns momentos difíceis da nossa vida. Mas é assim, que a gente tenha o olhar
para o alto, sempre pensando que a gente vai ter esse encontro aí com Jesus que está olhando para a gente e não nos abandona. É lindo demais, né? É lindo essa forma poética como a voz profética ela descreve. E você que está nos assistindo, eu queria falar para você. Talvez você está passando por um momento de dor. Está se sentindo perseguido. Talvez no trabalho, talvez nas dinâmicas da vida, talvez com os problemas emocionais ou físicos. Tenha uma certeza, a mesma certeza de Paulo. Você pode até ser perseguido por um breve espaço de tempo. Paulo foi assassinado. A gente fala da morte, mas Paulo foi assassinado. Ele não cometeu crime nenhum. E ele foi decapitado. Mas ele mantinha a mesma certeza. Paulo nunca se sentiu abandonado. Desde que ele encontrou o Cristo, ele nunca se sentiu abandonado. E eu digo isso para você. Talvez você não está sentindo, talvez você não está vendo, mas uma certeza que eu tenho, baseado no texto sagrado, é que ele não te abandona. Porque a Bíblia diz: eis que estarei contigo todos os dias, até o fim. Até o fim. É só um pouquinho mais. Perseguidos sim, abandonados jamais. Que Deus abençoe você e fique conosco e espere o próximo encontro com a palavra.